Fala, ladies and leiros, senhoras e senhores. Vamos começar um vídeo novo. O vídeo de hoje é sobre um assunto super interessante. Vou deixar esse microfone aqui. Pra quem não sabe, eu gravo com esse microfone aqui, que é um BM800. É super barato, tem o link aqui embaixo. Você pode comprar ele na Amazon. Microfone condensador que traz um som de qualidade para o seu vídeo, para o seu podcast, o que quer que seja, com acessoar. Bora. Vamos falar sobre quanto eu ganhei nos últimos meses. Eu estava aqui com as minhas finanças. Essas são as minhas finanças. Eu vim anotando anos aqui nesse caderninho, depois migrei para este. Resolvi colocar tudo no Excel e fazer um cálculo de quanto foi que eu ganhei tocando na rua em Lisboa, em Portugal, nos últimos anos. Isso quer dizer, não foram todos os meses desses últimos anos que eu toquei na rua. Então, tipo, em 2017 eu não toquei em vários meses, 2018 também não toquei vários meses, inclusive eu fui morar na Inglaterra durante alguns meses de 2018, então eu não contei, não coloquei esses meses na soma. Então, somando todos os meses que eu toquei na rua em Lisboa, foram um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, foram 28 meses tocados na rua. Por que só 28 meses? Bom, primeiro que tem alguns meses que são meio inúteis de ser tocados, outras porque eu tava viajando, outras porque eu fui morar em outro país. Aí 2020 foi pandemia. Então é o seguinte, vai ser 28 meses entre 2017, 2018, 2019, 2020 eu toquei durante 2 meses só, que foi janeiro e fevereiro. Aí toquei no verão também de 2020, alguns dias, mas nem coloquei isso na conta e também não tá anotado aqui no meu banco. 28 meses tocando em Lisboa na rua. Quanto foi que eu ganhei? Você já deve ter visto aí no thumbnail, na capa, o quanto foi, porque é um número um pouco expressivo quando você pensa em tocar na rua, né? Fazer uma renda extra, etc. É um número bastante razoável. Separei aqui uma pauta. Como eu ganhei esse dinheiro? O que eu fiz com esse dinheiro? O que eu teria feito com esse dinheiro se eu soubesse o que eu sei hoje? E vamos a isso. Primeiramente, em 2017 eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Lembrando que o verão é uma temporada muito fácil de trabalhar. É recomendado que se trabalhe mais no verão para que você compense, porque no inverno não tem tanto turismo, enfim. Tem outro vídeo aqui em cima, nesses cards aqui, você pode clicar e tem lá um vídeo que eu falo sobre o inverno aqui, como isso atrapalha para ganhar dinheiro e tal, nessa cidade de Lisboa. Em 2017 eu trabalhei 6 meses, em 2018 eu trabalhei aqui, que eu anotei de fato 8 meses, tiveram outros meses em 2018 que eu estive no Brasil e na Inglaterra, então eu não coloquei aqui na conta, não tava com o meu caderninho de finanças, acabei deixando passar aí alguns dados. Então é o seguinte, esse valor que você viu é abaixo do que é o valor real. Com certeza eu ganhei mais dinheiro do que isso e não contabilizei, até porque eu tinha um péssimo hábito, não vou falar no presente, tenho porque eu já mudei isso, mas eu tinha um péssimo hábito, inclusive queria que você não tivesse esse hábito. Eu ganhava o dinheiro, gastava uma parte e depois é que eu chegava em casa e contava quanto dinheiro é que tinha, sem contar o dinheiro que já tinha gasto, ou seja, mais uma vez, esse número seria ainda mais expressivo. Com certeza seria pelo menos aí uns 20% a mais do que esse valor que está escrito no thumbnail. O valor, como você viu, é isso aí, 27.249,65 euros em 28 meses. Isso faz um pouco menos que 1.000 euros ao mês, o que é muito razoável para viver em Lisboa. Quantos por cento do país ganha isso? Não é todo mundo que ganha esse valor em Portugal. Tem gente que ganha mais, é óbvio. O salário médio em Portugal é de 800 e qualquer coisa. Não é qualquer emprego que você ganha 1.000 euros ao mês. Mesmo em Lisboa, tá? No resto do país nem se fala. Ganha-se bem menos. Essa cotação que eu usei para converter isso em reais é a cotação atual. É a cotação das últimas semanas, que é de 0,150. Isso quer dizer 15 cêntimos compra R$1 atualmente. Sim, o real não tá valendo nenhuma bala europeia. O valor que faz nessa conversão é de 181.664,33 reais. Me diz aí, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que é que você faria com essa grana, o que é que dá para comprar com isso, qual seria o seu projeto de investimento com esse dinheiro aqui. O que eu sei hoje sobre investimento, sobre reserva financeira, sobre finanças de músico, empreendedor e autônomo, eu não sabia muitas coisas, são coisas que eu fui na base da tentativa e erro e frustração, na base de aprendizado de vida. E tem vários vídeos aqui no
no canal que falam sobre isso, que você não precisa passar pelas mesmas experiências que eu passei, cometer os mesmos erros que eu cometi, porque se eu pudesse, eu mudaria isso hoje, sem dúvida. Eu teria permanecido com uma grande parte desse dinheiro. Então vamos lá para a parte que interessa do vídeo. Como eu ganhei esse dinheiro? Isso foi fazendo busking, né? Quer dizer, tocando na rua aqui. Na rua não é na rua, né? Porque se você tocar na rua, o carro passa por cima de você. Então eram espaços públicos. Eu costumava tocar em esplanadas, parques, miradouros, tem quiosque, tem público, que faz de Lisboa uma cidade altamente rentável. Quando o assunto é arte na rua, é o turismo, tá? Não é outro fator. Não acredite que você chegar em Lisboa e tocar no metro vai te dar dinheiro. Isso não vai te dar dinheiro. Não é muito enraizado na cultura local. Então faz toda a diferença ter turismo. E Portugal nos últimos anos teve aí cerca de 20 milhões a 30 milhões de turistas ao ano, o que faz 3 vezes mais a população. Isso é um fator muito pesado nessa conta. Então foi fazendo busking. Outro elemento que me fez ganhar muito dinheiro nas ruas foi a venda de CDs. Não precisa ir num estúdio fazer um obra lá, gravar com a Dua Lipa, com o Condzilla, nada disso, cara. Vai lá, faz lá o seu trabalho. Claro, se você não conhece nada de software de produção musical, né, os DAWs, quer dizer, Digital Audio Workstation, vá lá alguma pessoa, não precisa ser um grande profissional, mas grava um conteúdo bacana que você possa vender, e isso com certeza vai aumentar os seus ganhos. Um tip aqui de graça que é o seguinte: deixe os seus CDs à venda sem preço definido, deixa as pessoas pagarem quanto elas quiserem. Se o seu material for bom, se você for uma boa pessoa na apresentação e se a apresentação do seu produto for bacana, elas vão te retribuir mais do que você esperava. Se você cobrar 5 euros por um CD, por exemplo, você vai deixar de ganhar de pessoas que gostariam de te dar 10 ou 20 ou 50 para um CD. E eu falo isso porque é verdade, as pessoas podem sim dar isso. Eu já cheguei a receber 55 euros, acho que foi a gorjeta máxima de uma única pessoa, um senhor de aparentemente, sei lá, 50, 60 anos, me deu 55 euros por um CD. Se eu limitasse ele a me dar 5 euros por CD, eu teria perdido isso. Eu precisaria vender 11 CDs para chegar nessa gorjeta. Faça uma capa bacana, tem um produto razoável, isso vai fazer toda a diferença. Outra forma que eu ganhei esse dinheiro foram com restaurantes, né, alguns cachês de restaurante, isso quer dizer de 20 a 100 euros é o que eu costumava ganhar tocando em restaurante, mas vou te dizer que os tips, né, para quem não sabe o que é tips, é gorjetas, são quase sempre superiores ao cachê do estabelecimento, então a maior parte da grana é de tips. O que eu fiz com esses 181.664,33 reais, o que eu fiz com esse dinheiro nesse tempo? Eu vivi pra caralho experiências incríveis, viajei pra um monte de país, conheci muita gente, fiz muitos amigos, bebi cerveja do mundo inteiro, bebi vinho do mundo inteiro, comi tudo e mais um pouco no mundo todo. Vi pessoas queridas, ajudei muitas pessoas na rua, ajudei muita gente a ganhar dinheiro também, dei muitas dicas para as pessoas e agora o que eu faço é tentar passar isso online, já que eu não posso mais ter convívio. Aqui embaixo tem links para doações no PayPal, no Vaquinha e pelo Pix. Então doa lá uma grana que com certeza essa grana vai ser convertida em conhecimento para chegar até outras pessoas. Isso vai me ajudar a promover o canal, a promover meu Instagram, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa, de fato, fazer com que pessoas como eu possam viver do que elas amam fazer, do propósito delas. Eu, para quem não sabe, eu era publicitário, eu trabalhei com publicidade por mais de 10 anos em agências de publicidade em São Paulo, abri minha própria atividade e trabalhei como publicitário freelancer para várias agências, para várias empresas, desde o setor farmacêutico até o setor de consumos, enfim, um monte de trabalhos. E eu não estava feliz com isso, porque o meu propósito, como comunicólogo mesmo, que é a minha formação, comunicação social, tá muito mais voltado para música, para arte, do que para o trabalho dentro de um escritório. Então, para mim, a música é o meu business, é levada a sério, e eu acredito que muitas outras pessoas estão desperdiçando o talento, a vocação delas trancadas em outros lugares a fim de ganhar dinheiro e não estão fazendo bem nem para elas, nem para a sociedade e não estão agregando valor em nada. Portanto, esse é o objetivo desse canal, ajudar as pessoas a encontrarem o propósito delas e fazer a vida viável com isso. Então, vai lá, doa dinheiro que ele vai ser muito bem usado e vai ajudar um monte de gente. Agora, o que eu teria feito com esse dinheiro, se eu soubesse o que sei hoje? Número 1, eu teria feito, igual eu falei nesse vídeo aqui, eu teria feito uma reserva de emergência, mensalmente separando, como é o que eu faço hoje, cerca de 35% do que eu ganho, e eu monto, junto com a minha reserva de emergência, a minha carteira de investimento. Sim, eu faço investimentos, mas quando você fala, fazer investimento, tem que saber alguma coisa de bolsa, de valores, etc. Era bom, mas não é necessariamente isso. Você pode investir em vários outros negócios. Você pode investir, por exemplo, na banda de um colega teu. Um exemplo, bate lá um contrato com a pessoa, olha, eu quero
quero ajudar a sua banda com tantos por cento, né? Esse é o business que vocês têm, ele gera tanto por ano, a receita da banda é tanto por ano, eu quero entrar com tantos por cento, com esses tantos por cento que eu vou entrar, você pode, por exemplo, melhorar a qualidade do áudio de vocês podem gravar, vocês podem produzir vários outros conteúdos que vão gerar renda e parte dessa renda eu quero dividendos disso. Então pronto, isso é uma maneira de investir. Ou sei lá, você pode investir no negócio do seu amigo que abriu uma loja de boné, você pode investir com ele e ser sócio do seu amigo, mesmo sendo músico, mesmo não tendo nada a ver com o seu business. Então, quando eu falo em investir, seria isso. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria com esse dinheiro feito a reserva e investimentos mais sanos, mais duradouros. Então, se você hoje ganha dinheiro com música, fica aí a dica que eu queria que tivessem me falado lá em 2016, quando eu comecei a tocar na rua, 2015, na verdade. Era isso. Pega o seu dinheiro e guarde. Não é um sacrifício. Você fala, mas não sobra. Não é essa a conta. A conta é ganhar e guardar. E o que sobra você vive. Não tem outro jeito. Sério, não tem outro jeito. Você achar que vai ter um milagre, que você vai ganhar mais e aí vai poder passar a guardar? Mentira, você vai ganhar mais e vai gastar mais. É assim que o ser humano funciona. Se você não estabelecer isso, você vai para sempre viver dessa maneira. Então, isso é o que eu teria feito com o meu dinheiro se eu soubesse o que eu sei. O que é que eu quero com este vídeo? Qual é a intenção desse vídeo? Adverti-lo, adverti-la, que caso você tenha aí a música como um hobby, mesmo que ela não seja a sua profissão principal, eu recomendo que você vá se apresentar, vá tocar na rua, vá tocar em bares, procure uns eventos, porque a renda extra que isso pode trazer é enorme, não é? Quem é que não queria aqui ter R$181.664 a mais na conta depois de 28 meses, que são quase 2 anos, é um pouco a mais que 2 anos. É bastante razoável, quase 30 mil euros, podia fazer uma porrada de coisa, não é? O que é que você faria com quase 200 mil reais a mais na sua conta hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que é que os seguidores aqui do canal fariam com 200 paus a mais na conta hoje. Bom, clica aí no gostei também se você ainda não fez, se inscreve no canal e ativa o sininho, que essa é a maneira mais valiosa que você pode ajudar o canal. Caso você queira ajudar ainda mais, o que é que você pode fazer? Você pode doar aqui pelo PayPal ou pelo Pix, tem aqui também a chave no QR Code, que você pode simplesmente escanear e fazer sua doação em euros, em reais, em transferência bancária, do jeito que você quiser, super fácil, super rápido. Com esse dinheiro você vai me ajudar a comprar uma câmera nova, a comprar equipamentos melhores para fazer um conteúdo mais legal e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Já que a gente não tem mais convívio, por enquanto, o canal no YouTube seria a ferramenta de maior impacto para alcançar pessoas que podem se interessar por esse assunto e mudar a vida delas e que elas alcancem a liberdade de fazer o que gostam de fazer e conseguir ganhar dinheiro com isso sem precisar desperdiçar aí uma vida inteira fazendo algo que não ama, fazendo algo que odeia, que não agrega nada nem para elas, nem para o universo, nem para a sociedade. Nada, simplesmente é um gasto de tempo. Então, contribua aí, dessa maneira eu vou poder ajudar outras pessoas também, incluindo a mim, incluindo a você. E olha só, tive uma ideia aqui. Quem sabe eu não anoto o nome de todo mundo que fez doações, coloco num mailing e assim que esse canal começar a ter rendimentos, a gente pode falar de divisão de rendimentos. Isso seria uma boa, não é? Então você seria um investidor no meu canal e teria frutos deste investimento que você faz agora. E tá aí, pronto. Se eu soubesse antes o que sei agora, eu teria pensado em fazer um investimento nessa categoria aí. Investir em algum canal no YouTube, isso poderia ser uma boa. Então se você é um cara que tem dinheiro sobrando agora, pense nisso porque eu acho que é um puto bom investimento para o futuro. O YouTube cresce muito diariamente. Esse business de vídeos vão ser cada vez mais rentáveis e vão atingir cada vez mais pessoas. Pense nisso. Eu sou Rafael Racor, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você numa próxima. Um abraço no seu coração e tchau!